Amém, irmãos? Graças e paz aos irmãos. Vamos continuar, né, com o ensinamento aqui no campinho. Amém. Com relação às jornadas, né? Review o tempo. Vamos lá no nosso texto base de Números 33, né? Números 33. Números 33, 45. Acharam? Amém. Então fala assim, ó. Partiram de Jeabarim e acamparam-se em Dibon-Gad. Partiram de Jeabarim e acamparam-se em Dibon-Gad. 33, 45. Números 33, capítulo 33, versículo 45. Amém? Amém. Eles partiram de Jeabarim, que foi a vez passada, na jornada que nós estudamos, e agora acamparam-se em Dibon-Gad, que essa Dibon-Gad é a jornada que a gente vai estudar hoje. Ela tem a referência dela, tem dois textos que fazem referência dessa jornada de Dibon-Gad. O primeiro ele é a sequência, o primeiro versículo é a sequência de Números 21 do estudo que a gente vinha fazendo, né? É um versículozinho só que não é, a gente não encontra lá essa palavra de Dibon-Gad, mas quando a gente vê o contexto do texto, a gente vê que aqui a gente encontra ali um outro nome ali que corresponde a essa jornada de Dibon-Gad. Vamos ver lá em Números 21, ainda em Números, ainda no livro de Números, né? Vamos ver o 21, capítulo 21. Vamos ler a partir do 10. Ler a partir do 10, que é o que fala da jornada de Obote, né? Que são os odres, né? Fala dos odres. Bom, então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote, né? Então a gente já estudou essa jornada de Obote. Aí o 11, 21, 11. Depois partiram de Obote e se acamparam em Jeabarim, no deserto que está de fronte a Moabe, para o nascente. Então aqui agora a gente vai ver que a gente estudou da vez passada, né? Que é Jeabarim, que é bem ressaltado que eles acamparam de frente para Moabe, na fronteira. Então a gente vê que Jeabarim é uma jornada que o povo de Israel ficou na fronteira de Moabe. Não chegaram a entrar em Moabe, né? Mas ficaram de frente para Moabe, para o nascente, né? Que é o Oriente, que a gente estudou da vez passada. Aí o 12 agora, que é o versículo que vai corresponder à jornada de hoje. Números 21, 12. Aí fala, dali, então eles estavam em Jeabarim, né? Aí dali, ó, partiram, ó, então eles saíram de Jeabarim e se acamparam no Vale de Zered. Então esse Vale de Zered aqui que a gente vai encontrar aqui em Números 21 é a jornada, é o local, né? O nome que corresponde a Dibon-Gad. É um outro nome, né? Dibon-Gad, então tem esse outro nome também aqui que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor a jornada. Então esse versículo 12, né? É o que é o nosso versículo de hoje, corresponde. Eles saem de Jeabarim e se acampam no Vale de Zered, que é o mesmo que Dibon-Gad. E o 13, você vai ver, ó, e dali, quando eles partem de Zered, dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus. Né? Então esse Arnon aqui é um outro ribeiro, ou um outro vale, né? que vai ser a próxima jornada. Então essa jornada de hoje, de Dibon-Gad, é como se eles dessem botassem o primeiro pé dentro ali de Moabe. É o primeiro passo. Então eles entram ali um pouquinho de Moabe e já chegam nesse vale de Zered, que é onde corresponde a Dibon-Gad.
Aí depois eles vão atravessar de esse vale de Zered, vai ter um outro riachozinho, que é do vale de Arnon, que vai corresponder a outra jornada, que também vai estar com nome diferente, mas vai corresponder à jornada, a próxima. Então essa de hoje é esse vale de Zered aqui. Zered, essa palavra Zered, ela significa exuberância e abundância. Exuberância e abundância. Então a gente já vê que era um local bonito. É um local bonito, um local agradável de se estar. Né? E a jornada do povo de Israel, que eles vinham trilhando, eles vinham pelo deserto, sempre pelo deserto. Né? Inclusive quando eles vão entrar em Moabe, a gente vê que eles não entram direto em Moabe, eles vão contornando a margem, né? Vão até o Oriente. Eles não entram, eles poderiam entrar em outros locais ali, mas eles contornam até para o lado nascente do sol, para o Oriente, e eles ficam de frente para Moabe, não chegam nem a entrar. E esse vale de Zered, quando eles começam a entrar em Moabe, já até comentei na vez passada, que eles começam a ver uma outra vegetação, já tem um riacho, é um local bom. Né? Os estudiosos dizem que esse local aqui era um local tão agradável que diz que muitos reis daquela época usavam esse lugar até para tirar férias. Era um lugar bom de se estar, agradável de se estar. Quem via aquele lugar ali era um lugar que a pessoa queria ficar ali, não queria sair dali. E a gente viu também da vez passada que o Senhor ele não deu esse local para o povo dele. Né? Então ele não deu por herança, ele falou, olha, não molesteis Moabe, porque essa terra, essa localidade eu dei para Moabe, né? Que são os descendentes de Ló, eles são a descendência prima, né? São primo. Não contenda com ele, que essa terra eu dei para eles. O Senhor tinha a Canaã, que era a terra prometida, que é a tipologia de Cristo, da plenitude de Cristo. Então Cristo ele é a nossa herança. Né? A realidade espiritual é que Cristo ele é a nossa herança. Cristo foi nos dado, né? Como herança, para nós sermos um com Ele, desfrutarmos de Cristo, estarmos nele, né? E se Cristo ser formado não só individualmente em nós, mas coletivamente em nós. Cristo como cabeça, nem nós como corpo de Cristo. O outro texto aqui então já falei, Zered, né, significa exuberância, abundância. Mais para frente a gente vai ver até com relação a esse nome de bom Gad, né, o que significa. E Gad é até o nome também de um dos filhos de Israel, né? Ele tinha um dos filhos dele, da serva de Lia, né? Eu não me lembro a serva qual era Bila, e a outra era... Eu esqueci o nome agora da outra. Ele era filho de uma serva da Lia, que era esse Gad. É o primogênito dela. O nome dele também era Gad, e é um dos porquê dá esse nome, né, daqui. A outra referência de bom Gad a gente vai encontrar em Deuteronômio 2. Deuteronômio 2, que é um texto que a gente já leu outras vezes, e a gente vai ler de novo hoje. A gente pode ler até a partir do versículo 8. A gente vai ler Deuteronômio capítulo 2, a partir do versículo 8. Não é essa aqui o que corresponde a de bom Gad, mas a gente vai chegar lá. Então, aqui na minha escritura, o título desse capítulo 2 de Deuteronômio, eu não sei se está igual na escritura dos irmãos, mas o título aqui da minha escritura, que é a Bíblia Vida, ela está assim: A Jornada de Cádiz até Zered. Jornada, então, o período de Cádiz até Zered. Então, esse texto aqui está narrando, Moisés está narrando isso para a nova geração. Né? O que aconteceu de Cádiz até Zered? Zered é essa jornada que a gente está vendo hoje, que é de bom Gad, é a mesma, a gente já viu que é o mesmo local, né? Com um nome diferente. Então diz assim o 8, ó. Passamos, pois, isso aqui são jornadas anteriores, ó. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir. Né? Então ali aquele período ali que eles ficaram
38 anos dando volta. Como o caminho de Arabá, de Elate, que a gente sabe que é Abrona, né? Elate é um outro nome de Abrona, a gente já viu essa jornada. E esse caminho também, de Cádiz até Zered, também se dá o nome do que está aqui, o caminho de Arabá. Então, o nome desse caminho é o caminho de Arabá. Fica de Cádiz até Zered. Elate e de Ezion-Geber. Então, aqui tá, essa jornada também de Ezion-Geber a gente já estudou. Fala do espinhaço do gigante, coluna vertebral do gigante, né? O gigante derrotado. Né? Já viu isso, não vou entrar em detalhe. Mas está aqui Ezion-Geber. Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então eles seguiram ali, né, em direção a Moabe. Não estavam em Moabe ainda. Agora eles chegaram em Moabe. Então nessa jornada agora eles estão na fronteira de Moabe. Né? Então aqui ele está falando que eles foram a caminho, por esse caminho de Arabá, a caminho de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Né? Então Moabe, eles eram da descendência de Ló, né? Eram primos deles. E o Senhor te diz que aquela terra ali tinha dado para Moabe. Ainda que a gente vai ver mais para frente que a guerra deles, a contenda realmente deles não era com Moabe. Eles não tinham guerra com Moabe. A gente vai ver mais para frente aqui que a verdadeira batalha deles, quando a gente vai ver quando eles adentram essa terra, quem estava habitando ali, a gente vai ver aqui a partir do versículo 26, que a gente não vai ver hoje, que vai falar da vitória sobre o rei de Hesbom. Então, em Moabe tinha um outro rei que já tinha subjugado Moabe e eles estavam lá. E no capítulo 3 também de Deuteronômio, a gente vai ver a vitória de Israel, né, sobre Og, o rei de Bazã. É o capítulo 3. Né? Então, é um outro rei também que estava dominando aquela região ali nessa época ali. Então, a gente já viu que essa região, ela é uma região de batalha. Se a gente continuar lendo esse Deuteronômio 2, vai falar que os filhos de Esaú lutaram com os Anaquins e ganharam aquela região. Aí depois veio outro povo e ganhou, e teve outro povo depois que desapossou. Então é uma região de conflito, né? Que a gente viu aqui que da vez passada corresponde essa guerra espiritual dos ares, né? As regiões do além, né, que a gente viu da vez passada em Giabari, região do além. Então são essas regiões espirituais onde tem essa guerra espiritual que a gente não vê. Mas diz que o homem espiritual, ele discerne essas coisas, isso a gente estudou da vez passada. Ele discerne as coisas espirituais e julga. Não é isso que a gente estudou da vez passada? Ele tem discernimento da situação espiritual, ele vê o agir de principado e potestade, e ele julga, ele tem autoridade, porque ele é o novo homem da nova criação. O velho homem não tem autoridade. O velho homem é um homem caído, não tem. É só o novo homem da nova, aquele que anda no espírito, que está no novo homem, na nova vida, esse tem autoridade. Então ele discerne e julga. Né? Então a gente viu da vez passada que o assunto da vez passada nossa é que Deus, ele vai colocar, né, leu até esse texto, colocar todos os seus inimigos por estrados dos seus pés, por intermédio da igreja. Por isso Cristo foi dado como cabeça para a igreja, né, para governar a igreja e guerrear as guerras de Deus, as batalhas de Deus e subjugar os inimigos. Mas Deus só faz isso quando a igreja está madura. Se a igreja não está madura, o Senhor, ele não vai guerrear. Porque não tem como, vai perder. O Senhor sabe, então o Senhor guarda. Né? Então a gente viu também, da vez passada, quando a gente estudou Ezion-Geber, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, que era... Ezion-Geber fala da vitória desse novo homem contra os inimigos, principado e potestade. Essa luta fala dessa... Porque ali você já vê o inimigo derrotado. Só que a diferença de Ezion-Geber para o que a gente vai estar vendo agora é que em Ezion-Geber eles tinham isso na teoria.
era algo um conhecimento teórico. O Senhor venceu por nós, não é assim? Sabe que o Senhor venceu por nós. Então, a gente tem esse entendimento teórico. O Senhor nos deu autoridade. Então, a gente conhece por teoria. Mas a gente não experimenta isso ainda. A gente não está experimentando isso ainda. E a partir dessa jornada de hoje, é quando o Senhor começa a nos introduzir nessa guerra de fato. A gente começa a sair da questão de só conhecimento intelectual e agora você começa a guerrear as guerras de Deus. Então ele o primeiro pé ali em Moabe, né? Nessa região do além, né? Dessas regiões celestiais, onde tem essa batalha, essa guerra espiritual. A gente começa a entrar nisso, nessa batalha espiritual, nessa guerra. Né? Então vai falar assim, ó, versículo 10, Deuteronômio 2:10. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, gigante. Então fala de principado e potestade, esses povos aqui, né? A tipologia aqui é principados e potestades, né? Fala dos nefilins, né? Emins, que é um tipo de nefilim, povo grande e numeroso, alto, como os anaquins, são nefilins também. 11. Também eles foram considerados refaíns, nefilins também, são raças distintas desse povo, né? Como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram. Olha a guerra espiritual. Ali com os filhos de Esaú os desapossaram. E os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez em sua terra, de sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Agora olha o 13, a partir do versículo 13 é o texto, é a parte que vai nos corresponder hoje, né? Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Então aqui em Deuteronômio 2 a escritura chama de ribeiro de Zered, mas a gente viu lá em Números 21 que é um vale. É um vale ou um ribeiro, né? Então lá em Números 21 fala vale, mas aqui ribeiro é uma palavra, vamos dizer, sinônima, né? É um sinônimo, um ribeiro, um vale, né? Levantai-vos, 13, né? Daqui em diante. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Aí a parte B. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurava. 15. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Né? Então isso aqui começa, né, lá em Ritma, que também a gente viu que tem um outro nome, Retama. A jornada de Ritma fala do resto do deserto. Então lá em Ritma, ou Retama, né, começa o povo a ficar, muita gente morrendo no deserto. O resto do povo começa a ficar no deserto. E aqui é nos revelado que o próprio Senhor era contra eles. A tipologia, qual é a tipologia? É que o Senhor, ele não crucificou o nosso velho homem. Então, o que o Senhor preparou para Adão foi a cruz. Né? Então, o tratamento de Deus para Adão é a cruz. E nós alcançamos isso por fé, é uma vida de fé. E o próprio Senhor, quando a gente anda na carne, quando a gente não anda no novo, na nova criação, no novo homem da nova criação, nós temos o próprio Senhor. E por amor o Senhor, ele vai nos colocando em situações para a gente desistir de nós mesmos. Porque às vezes, muitas das vezes, a gente não desiste de nós mesmos, né? A gente se acha muito bonitinho, muito bonzinho, e a gente continua. E o Senhor, por misericórdia, ele vai colocando coisas contrárias, para a gente ir sendo conduzido, né, para o novo homem, para a nova vida, para andar em espírito, né? O Senhor mesmo, ele vai sendo nos conduzido. Então diz aqui que todos aqueles homens de guerra, que eram os homens que a gente viu lá em Números 1, né, de 20 anos para cima,
capazes de ir para a guerra, está lá em Números 1, que são da tribo de Israel, foi morrendo aquela velha geração ali, foi morrendo. Então aqui só estava aqui poucos deles, né? Josué, Caleb, e aqui a gente vai encontrar também Moisés, ainda era vivo aqui, ainda. Mais para frente Moisés também não vai entrar na terra, né? O Senhor vai tratar com ele. E essa palavra de Bongad, qual é o significado? A gente já viu que essa palavra de Bongad é uma palavra dupla, né? De bom e Gad. De Bongad significa o quê? De bom significa desfalecimento. De bom significa desfalecimento. E Gad significa fortuna. O que significa isso? Essa jornada que a gente está vendo hoje, ela é uma jornada de fronteira. E a gente vê que sempre que a gente estudou as jornadas, as passagens de fronteira na jornada, sempre tem batalha, sempre tem desafio e sempre tem vacilação. Então essa jornada vai falar dessas vacilações que acontecem nisso. E lembrando os irmãos que é uma jornada de ancião. Então os anciões têm essa debilidade, né? Não a mesma que tem um novo convertido, mas tem também. A gente já viu lá que quando eles vão passar lá em... Acho que é Pihairote, que eles passam pela água, pelo Mar Vermelho, e logo ali eles ainda são filhinho ainda. Fala do batismo, né? Então ali, antes deles passarem ali, tem o povo, os servos de Faraó, né, vem com aqueles carros e cavaleiros contra eles. Então tu vê ali, é uma batalha espiritual, mas que o Senhor está guardando, né? O Senhor está guardando ali, pelejando por ele. Tanto que ali o Senhor se coloca, a gente quando vai ver lá o texto lá, o Senhor se coloca entre os israelitas e Israel. Não deixa ele se aproximar, né? Então tinha aquela nuvem ali, eles ficam cegos, eles não veem o povo de Israel. Então eles entram no Mar Vermelho. Quando eles estão entrando no Mar Vermelho também, o Senhor começa a quebrar as rodas dos carros, travar as rodas, e ali eles são subjugados. E o povo sai agora do outro lado, agora, né, é o novo homem de uma nova geração, já é povo de Deus, né, povo adquirido do Senhor, já decidiu pelo Senhor, passou pelas águas, já creu, né, que o seu velho homem foi com ele crucificado. Ainda que muitas das vezes a gente vai caminhando nisso ainda, a gente não desiste e o Senhor vai tratando. Como disse aqui, ó, no 15, né? Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir, do meio do arraial até os haver consumido. Né? Está falando da nossa carne, né? Essa vida carnal nossa. E sempre tem, né? Quando a gente vê ali a jornada do Mar Vermelho também, é a primeira jornada dos jovens, da juventude cristã. Já passaram pelo Mar Vermelho, quer dizer, já passou pelo batismo, e agora eles começam, né? Já passaram por Mara, já passaram por Elim, de estar debaixo do ministério. Então agora o Mar Vermelho, eles começam a pescar sozinho, começam a buscar alimento na escritura sozinho, fazer muitas das coisas, é logo o começo ali. E tem as vacilações, né, que fala o Mar Vermelho, o Mar de Cana, né? Vacilação. E essa jornada de hoje também vai falar de vacilação, por isso que o nome dela é de Bongad. Quando você é fiel a Deus, que você anda no Espírito, né, que você está no novo homem, que você é vitorioso, prevalece Gad. E agora você tem as riquezas, vamos dizer, porque é fortuna, né? Você tem as riquezas de Deus ali, você experimenta das riquezas de Deus. Mas quando você é infiel e você entra nessa peleja, você perde a peleja. Então, é desfalecimento, é de bom, prevalece o inimigo. Então, e o Senhor, Ele deixa a gente ter essa experiência. É um período que você vai ter essa experiência, né? Como o irmão cita no estudo, né? A gente, como a gente está comentando, a gente sabe que o Senhor, Ele nos deu autoridade para expulsar demônio, não é isso? Temos autoridade contra demônio, contra tudo isso, mas demônio nenhum se manifesta. Não tem experiência com isso, né? A gente só conhece isso, a gente sabe, está no entendimento,
Mas chega um momento que o Senhor ele te introduz nessa experiência. E isso aí é um ponto, porque todas as coisas elas têm fundo espiritual. Né? Então, e a gente está aprendendo isso, inclusive eu também. Questão de saúde. Né? Questão de saúde, ele fala, vocês vão orar e os enfermos vão ficar curados. Às vezes a gente não tem fé para isso. Né? Mas quando a gente vê um irmão sendo curado, a gente aumenta a nossa fé. Né? Pô, o irmão foi curado, não. Né? Então vamos orar aqui para o Senhor interceder. Vamos orar ali para o... Você ora a primeira vez ali, o endemoniado, se tiver essa experiência, às vezes não sai. Mas você vai tendo aquela experiência, daqui a pouco o demônio ele vai se submeter. Tem um processo, né? Essa jornada está falando desse processo de... Vamos ver um texto para ficar um pouquinho mais claro? Marcos 16. Vamos ver lá em Marcos 16. Evangelho de Marcos. É 17 e 18. Marcos 16, capítulo 16, versículo 17, ó. Fala assim, ó. Isso aqui está falando dos sinais, né? Então aqui ele está falando dos sinais que seguiam aqueles que iam proclamar o Evangelho, né? Então aqueles que iam proclamar o Evangelho, que ia servir o Senhor, eles iam ter experiências. E aqui vai falar dos sinais, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Né? Então os sinais eles acompanham os que creem. Ó, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Né? Então você vai expelir demônio, vai pegar serpente. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Né? Então você não prega isso, né? Você não prega a cura. O Senhor não está falando aqui para você pregar a cura. Ele não está falando para você pregar exorcismo. Né? Não está falando isso. Está falando para pregar, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas essas coisas são os sinais. Você não prega os sinais. Você prega o Evangelho. E os sinais seguem aqueles que creem. Então esses são os sinais e é uma promessa do Senhor. Vocês vão, em meu nome, vão expelir demônio. Então, e esse texto aqui é mais ou menos correspondente a Ezion Geber. Você sabe da vitória já. Você já passou por lá. Você lembra que a gente falou da vez passada da escada caracol? Desse texto? Que você passa em Ezion Geber, né, da escada caracol, e ali é a questão que você conhece o assunto. Você fica conhecendo o assunto. É mais ou menos como você lê esse Marcos. Você leu Marcos, conheceu o assunto. Isso é Ezion Geber. Só que agora você vai dar uma volta e você vai passar de novo ali. Só que agora você vai passar ali em Dibon Gad. Agora o Senhor ele vai te introduzir na experiência. Aí você vai chegar aqui em Lucas. Lucas 10. Mais um pouquinho para frente. Lucas 10. Você vai chegar em Lucas 10. Do 17 até o 19. Lucas capítulo 10, do versículo 17 até o 19. É o retorno dos 70, né? Primeiro são enviados 12, né? Depois são enviados 70, né? Então aqui agora esses 70 estão voltando. Ó, então regressaram os 70, possuídos de alegria. Eles voltam alegre, feliz, né? E dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então aqui já tiveram experiência. Aqui é a jornada de Bongad, né? Estão tendo experiência. Já viram que realmente lá o Senhor deu autoridade e aqui eles tiveram experiência. Mas ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade, ó, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Se eles, sendo fiel, né? Sendo fiel,
fortuna. Mas se tem infidelidade, se tem descrença, falta de fé, você vai ter desfalecimento de bom. Se tem fé, gade, fortuna, alegria, né? Então esse é o contraste da jornada, é uma fronteira, né? É como se você tivesse um pé na frente e um pé atrás. Ora você está, né, em espírito e ora você não está. Ora você está na carne mesmo, ora você prevalece, ora você desfalece, né? Então é algo assim, a gente vê muito, né? A gente fala de cruz, né? O Senhor nos deu uma cruz, a gente tem a vida de cruz, e realmente é verdade que nós temos uma vida de cruz. Mas assim, eu creio que o Senhor tem me mostrado, né, querendo mostrar para os irmãos também, que nessa batalha espiritual, o Senhor ele quer nos dar a vitória de subjugar esse espírito. A gente tem que aprender isso, e a gente não sabe ainda, né? De orar, de ter fé para isso, de crer no Senhor. Primeiro, às vezes, né, tem alguém, irmão, ora aqui a irmã que está doente, vai fazer uma cirurgia, irmão, chama o outro irmão tal lá para orar aqui, para ver tudo. Você mesmo não crê. A tua incredulidade realmente é isso, de bom, desfalecimento. E às vezes você ora e não acontece nada. Mas uma hora você ora e a pessoa fica curada. Aquilo dali te enche de fé, né? É de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, né? Vamos ver um texto em... Até nessas coisas o Senhor tem o tempo certo de agir. Ele tem o certo... Hebreus 11. É um tempo certo. Hebreus 11. É como você falou, a gente ora e não acontece nada. Daqui a pouco você ora e acontece. Sim, tem seu tempo. Isso aí que você falou é uma chave. O Senhor, eu vou falar, daqui a pouquinho eu vou falar nisso aí. O Senhor tem um tempo. Chegou naquele tempo ali, é como se tiver aquele passarinho, né, falando essa questão do tempo, é aquele passarinho que está no ninho, com o maior asão, maior rabão, e quando a mãe chega do ninho lá, ele abre o biquinho lá, e a mãe bota a comidinha no bico dele, mas a mãe olha para ele, rapaz, já está na hora desse moço aí voar. Bateu o pé daqui. Já está na hora desse moço voar, e daqui a pouco ele dá um empurrãozinho nele, se não voar vai cair. Ele tem que voar, está quase todo completo, então tem que usar com as próprias asas. E com o Senhor também chega esse tempo. Tem um tempo que ele guarda, né? A gente viu lá no início, né, os filhos de Israel, que ele fez passar por aquele caminho do Sinai, né, para não ver a guerra. O Senhor estava guardando. Mas chega um momento que o Senhor ele quer nos mostrar a guerra. Essa guerra espiritual, quer que a gente tenha discernimento dessas coisas espirituais. Né? Quer nos amadurecer para a gente guerrear essas guerras do Senhor, pelejar, né? Davi, ele guerrear, as guerras de Davi eram as guerras de Deus, peleja de Davi era o reino, por isso que o reino de Davi era o reino de Deus. Ele não reinava para si próprio, reinava para o Senhor. Ele reinando era o Senhor reinando. Amém. Né? E o Senhor ele quer reinar também em nós, através das nossas vidas. Por isso que ele nos fez reis e sacerdotes, né? Por isso que a Escritura fala isso, é um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes, né? A gente começa sacerdotando pela graça, ensinando, mas o rei fala do governo, e no governo a gente tem que aprender essas guerras. Amém. A peleja, o rei ele guerreia também, né? Eu falei de Hebreus, né? Eu estava falando Hebreus 11, nem cheguei lá ainda. A gente vai voltar um pouquinho nesse assunto aqui, tem um texto interessante lá para a gente ver sobre essa questão aí. O Hebreus 11 a gente vai ver o 1, 2, o 3, 1, o 3 e o 6. Fala assim, ó, Hebreus 11, 1, 2, 3 e o 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. É segundo a palavra de Deus.
E agora, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Né? Então, as coisas elas se movimentam a partir da fé, né? Quando você crê no Senhor e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Como fala aqui o 6, 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Né? O Senhor honra, né? A questão da fé. Então, essa jornada de Ezion Geber, que estão sendo introduzidos na terra, na herança, na plenitude de Cristo, ela vai estar intimamente ligada com essa questão de fé. Porque quando você está no átrio, né, então a gente está falando dessas fronteiras, né, quando você está no átrio, você está num nível, ainda que você já está na casa de Deus, né, o átrio ele é uma parte da casa de Deus, mas ali no átrio o seu nível é um nível de carne. Você está na carnalidade ainda. Você creu agora no Senhor, ainda faz muita coisa, ainda é menino ainda faz muita coisa da velha vida ainda. Então ali qual é o tratamento ali? Ali tem a bacia para se lavar, para você ver a sua condição. Então no átrio ali arrependimento, está requerendo arrependimento, né? Cruz, tem ali o altar, que a cruz coloca coisas, consagração, colocar coisas no altar. Então essa é a vida de átrio do novo convertido. Tem uma fronteira ali. Quando você passa a fronteira, aquele véu ali para o lugar santo já é um nível de alma, né? Então o Senhor ele já está tratando de alma, já está tratando de testemunho, tem o castiçal, testemunho local, mesa, comunhão, né? Desfrutar de Cristo, do pão dos irmãos, da comunhão com Cristo e com os irmãos, né? Então ali é a alma, né? O Senhor está tratando com a alma, com o sentimento, com a nossa vontade, com a santificação, com a formação de Cristo em nós. Amém. Então é esse processo ali do lugar santo, né? O Senhor está requerendo santidade, ser santo ali, consagrado ao Senhor, né? É o processo. Agora, no lugar santíssimo, que quando você aquele véu ali que você passa do lugar santo para o lugar santíssimo, é justamente essa passagem que você passa para a plenitude de Cristo. E no lugar santíssimo você só se movimenta pela fé. Você não se movimenta pela carne, você não se movimenta pela alma, pela sua vontade, por gosto, por desejo, é só pela fé. A sua vitória nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você crê no Senhor, tem fé, e você crê, você desfruta. Se você não crê, você é subjugado, você desfalece de bom. Se você crê, gade, né? Você tem vitória. Então você vê aqui, né, o 11:8, Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Um lugar que ele tinha que receber por herança. Que lugar era esse? Era Canaã, plenitude de Cristo. Então a fé de Abraão aqui, Abraão quando chamado. Então aqui está falando de uma fé que atende o chamamento. Então a fé, ela tem várias funções para nós. Aqui, essa fé aqui, quando você creu no Senhor e atendeu o chamamento do Senhor, você usou a fé para atender o chamamento. Chamado do Senhor, não fui chamado por Deus. Então é esse tipo de fé que está falando. Cada tipo de fé dessa daqui fala de um tipo de luta espiritual, né? Então são essas lutas que a gente tem no átrio, ali na nossa infância espiritual, e o Senhor ele vai trabalhando com a gente ali também em caracol, né? Quando a gente entra para o lugar santo também, o Senhor ele vai trabalhando com a gente de diversas formas, até a gente crescer, né? E no lugar santo, santíssimo também. O Senhor ele vai, é um crescimento em ascensão, né? 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe,
Ou seja, ela recebeu algo que não era da capacidade dela, que ela era estéril, já tinha passado da idade, né? Então aqui é uma fé que ela recebeu algo que não estava no alcance dela. E todas essas, não vou entrar nisso aqui, é muita coisa, vai falar de um tipo de fé diferente, né? De uma situação diferente de fé. Mas vamos voltar lá para Deuteronômio 2. Vamos ler o versículo 13 de novo, que eu vou falar aquilo que o Sidney comentou, que tem um tempo, né? Tem um tempo. O Senhor, ele tem um tempo dele. Enquanto não chegou nesse tempo, não chegou o tempo, você sabe, você conhece, né, que existem essas coisas espirituais, mas muitas das vezes você não tem experiência com isso. Mas chega um tempo que o Senhor sabe, muitas das vezes a gente nem sabe, mas o Senhor sabe, ele começa a deixar a gente ter essas experiências. Mas por quê? Porque o Senhor quer que a gente avance, que a gente cresça em Cristo, né? Então, Deuteronômio 2,13 fala assim, ó: levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, né? Então, esse levantai-vos agora, o Senhor está falando para eles, isso aqui é o Senhor falando com eles, levanta agora. Como quem diz assim, não, agora chegou a hora de vocês terem experiência, não pode ficar aqui desse lado não, levanta agora e passa o ribeiro de Zered. Ou seja, vai lá ter essas experiências, né? Lógico que vai ter, né, a vacilação, né? Hora Gade, hora de bom, hora Gade, até a gente sair vitorioso, né? Porque tem hora que a gente chega à incredulidade, né? A gente está incrédulo, o inimigo nos acusa, a nossa consciência, por conta da nossa condição. Um monte de coisa acontece. Então você já chega diante do seu incrédulo, prostrado, né? Então chega uma hora que o Senhor sabe que hora você fala, levantai-vos e passa, chegou a hora. Já está na hora, já não é hora mais de ficar comendo biscoito e comendo coxinha de galinha. Já está na hora de entrar na guerra. Levantai-vos e passai. E nós levantamos e passamos. Foram ter. Nas outras jornadas, a gente vai ver agora, eles vão começar são as jornadas que eles começam a subjugar os inimigos de Deus, né? Vai ter agora a vitória sobre Seom, o rei de Asbom, a gente vai falar depois. Vitória no 3, né? Sobre Og, rei de Bazã, né? Vai ter essa batalha espiritual, essa guerra. Estão entrando na guerra. Quanto tempo tem já? 42. Eu vou tocar só mais um assunto que eu acho muito importante e vou estar terminando. Tem 40 minutos, tá bom, né? Eu queria ler um texto com os irmãos também em Efésios. Lá em Efésios. Efésios 6:12. Efésios capítulo 6, versículo 12. E fala assim, ó: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Né? Então a gente vê aqui nesse texto aqui, né, que a nossa luta não é contra a pessoa, não é contra carne e sangue. As coisas vão acontecendo, mas a nossa briga não é com ele. Aí vai falar, e sim contra principado e potestade. Aí agora só, eu queria chamar a atenção nessa outra frase, ó, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então a gente vê que tem dominadores nesse mundo tenebroso. Eu já vi irmão até dizendo que em cada localidade, cada cidade tem um principado, uma potestade que governa aquele local ali. Em local a prostituição é mais forte, tem local que o tráfico é mais forte, em outro local a luxúria é algo
que atua ali mais forte naquele local ali, porque são principados diferentes. Então são dominadores desse mundo. Agora, o novo homem, o homem espiritual, o homem espiritual, ele tem discernimento dessas coisas espirituais e julga. Então você tem que conhecer essas coisas, saber dessas coisas, conhecer, né? Crendo no Senhor, que o Senhor é contigo, que você tem poder, tem autoridade, Aleluia. por fé, e julgar esses espíritos quando você estiver nessas situações. Repreender, né? Repreender, ou em oração, em repreensão, né? Ó, no mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, nessa região do além aí, que a gente está lendo agora. É uma região que a gente não vê, algo que a gente não conhece nem vê, mas existe, a gente sabe que existe. Isso é uma luta. Vê o 10 agora, versículo 10. Ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o nosso fortalecimento, ele é no Senhor, não é em nós mesmos. Não é na força da nossa carne. Nosso fortalecimento é no Senhor e na força do seu poder, no poder do Senhor. Ó, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Significa também que você pode poder não estar firme, nem vestido. Então está falando que ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Então pode ter uma situação contrária também a isso e você desfalecer. Você tem que estar preparado, tem que estar vigiando, né? Tem que estar em espírito, crendo nas provisões de Deus, que todas as coisas elas estão em Cristo, né? E já nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já fomos abençoados. Os irmãos dizem isso aí é como se a gente estivesse no deserto, morrendo de sede, com uma fonte de manancial de água na nossa cabeça e você não soubesse que existe. Está lá. Você está sofrendo aqui, mas a provisão está ali, você não usa porque não conhece. Aí vamos pular agora o 12, né, que a gente já viu, vamos ver o 13. Ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Porque se você não tiver na armadura de Deus, né, você pode não resistir, né? Mas você tem que tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido, permanecei inabalável. Né? Porque às vezes você vence, mas logo mais ali você cai. Então você tem que vencer e permanecer inabalável, na posição, né? Não sair da posição. É como aqueles moços ali que falam lá em Juízes, né? Que quando eles iam beber água, eles bebiam água que nem cachorro, né? Por que aquilo ali? Porque eles o Senhor fala para ele, não, vocês vão para a guerra com os homens que quando parar para beber água igual cachorro. Estranho isso, né? Os que não beberem água igual cachorro tá reprovado para a guerra. Só os que beberem água igual cachorro. Aí eles depois você vê que por quê? Porque são aqueles que não tiraram a armadura para beber água. Então, porque eles vestidos da armadura não tinha como beber água. Então para beber água, muitos tiram a armadura para beber água. Então você fica despreparado. Então se você está despreparado, não está apto. Então aqueles que bebiam igual cachorro, que não tiravam a armadura para nada, esses vão para a peleja. Aí parece que, não me lembro a quantidade, vai uma quantidade bem inferior de soldados, né? 300. Oi? 300? Então. E eles ganham só com esses. Eles ganham só com esses a batalha. Eu não sei quantos mil homens lá. Olha lá, tá afiada a moça. 14. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Ó. Estais, pois, firmes, tem que estar firme. Mas como é que fica firme? Cingindo-vos com a verdade. A verdade é Cristo, é o próprio Senhor. Amém. O Senhor como provisão para nós. O Senhor, Ele é a nossa verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe verdade fora de Cristo. Então fica firme em Cristo, na verdade que é o próprio Senhor.
vestidos da couraça da justiça. Ou seja, essa couraça da justiça aqui é a justiça de Deus, não é a sua própria justiça. Amém. Você está firmado na justiça dele. É que um homem morreu por você. Você não tem condição nenhuma. Essa é a couraça da justiça. Porque vai vir acusação contra você. Vai vir seta. São essas setas que te tira te traz incredulidade, você fica incrédulo não para entrar na batalha, que vem, mas você fica firme na couraça da justiça, porque você está confiando na justiça que vem de Deus, não na sua própria justiça. Amém. Ó, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, ou a fé aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por fé, fé em quê? Fé no que Cristo fez, na pessoa de Cristo e na sua obra, que toda a provisão de Deus ela está em Cristo, Ele fez tudo para nós. Quando eles saem ali do Egito ali, eles saem com toda a provisão, porque eles tinham que comer o cordeiro todo, não é isso? Comer dele todo, não pode negligenciar a provisão. Você tem que comer toda a provisão, está no cordeiro. Tudo que a gente necessita está no cordeiro. A justiça é dele, ele tem que se firmar na justiça dele, não é na nossa própria, na nossa força, mas no poder dele, na graça dele, porque ele é o novo homem da nossa criação. A gente só é o vaso, né? Somos o vaso de barro. Temos um tesouro dentro de nós, que é o Senhor. Então a gente tem que morrer para ser quebrado, né? Para esse tesouro aparecer, né? Que é o próprio Senhor. Ó, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, né? Tu vê que o capacete da salvação é um capacete, né? É uma mente consagrada com a questão da salvação, porque tem a acusação, né? Acusação, tem gente que chega a crer até que perdeu a salvação. Vou parar de reunir porque aconteceu determinada coisa, eu não sou salvo mais. Mas é um capacete blindar a sua mente. Por quê? Porque você não vai confiar no que você é, nem no que no teu defeito, mas você vai confiar naquilo que Cristo fez, na provisão dele, na provisão de Cristo, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim. Só até aí. Amém. Né? Então, irmãos, vai. Então a gente viu essa questão da fé, né, da gente avançar no novo homem, né? Só vou estar passando assim rápido, que tem muitos textos que falam disso. Eu só vou falar só uma outra tipologia dessa região, que essa região também na Escritura, ela sempre vai em toda a Escritura que toca nessa região da Transjordânia, né, que tá aqui a Canaã, tem o Rio Jordão, né? E do lado de cá é a Transjordânia, onde tem as Campinas de Moabe. É o que a gente conhece como Jordânia hoje. Hoje se chama Jordânia, naquela época era Transjordânia, né? Então é a região de Moabe ali. Essa região, ela sempre foi usada pelo Senhor como uma região de refúgio para o povo de Deus. Toda vez que tinha algum problema lá com o inimigo lá em Israel, o povo de Deus se refugiava nessa terra, nessa região. Então tem essa questão historicamente mesmo. Quando Jerusalém, no ano 70, que ela foi destruída, foi invadida, muita gente se salvou indo para essa região. Só vou tocar assim por alto, que tem um monte de texto para a gente ler, se a gente vai se estender muito, não tem necessidade. Só para os irmãos ficarem sabendo disso. Tem aquela região de Apocalipse, que o Senhor fala que vai preparar um local para o filho varão, que o dragão vai perseguir a mulher, o filho varão, não tem isso? E quando ele vai estar num local no deserto,
que quando vai sair água da boca do dragão e a terra vai abrir, vai engolir essa água, é essa região também, a mesma região. É uma região de escape, né? E tem também um texto que fala que na época do Armagedon, na época do anticristo também, muito povo de Deus vai se refugiar lá. Quando fala assim, quando vocês verem Jerusalém sitiada, oi? Quando ela estiver sitiada, o pessoal, é essa região que é a região que o povo vai. A Escritura está falando lá. Sempre é uma região de escape, até na época do anticristo, né? Uma região que ali o inimigo não vai atuar, naquela região ali. Tem até um texto que fala que os do Egito vão sofrer dano, de outras regiões, mas daquela região ali não. Parece que o Senhor vai guardar o povo ali, né? E espiritualmente também, né, falando aqui, a gente está falando de algo espiritual, também é essa região de escape, né? De estar guardado quando você tem fidelidade. Quando você está fiel ao Senhor, quando você está cheio de fé, né, crendo nas provisões de Deus, no que Ele fez, você está guardado. Essa região está falando disso, né? Mas quando você está fora disso, você fica exposto. Você sai da cobertura, né? Como se você saísse da cobertura do Senhor. Fica desprotegido. E o Senhor permite por um tempo, para você aprender. Né? Amém, irmãos? Amém. Só mais para não falar, me lembrei de mais uma coisa. Vou falar só para essa região também aconteceu um negócio interessante, que a meia tribo de Rúben, Gade mesmo, e teve um outro lá que eles quiseram habitar nessa terra. Não tem isso? As tribos estão em Números 32. Vamos ver aqui Números 32 rapidinho. Só vou estar falando isso só e vou estar acabando. Só isso só. Números 32. Vamos ler o versículo 1. 32, 1. Os filhos de Rúben e os filhos de Gade, ó o Gade aqui, tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer, e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Né? Então eles vão almejar essa terra aqui e vão pedir para Moisés para habitar nessa terra. Mas a gente já viu que essa terra não era a herança deles. A herança deles, a nossa herança é Cristo. A gente está em Cristo. Mas às vezes tem muita gente que ela quer ficar nessa terra, porque é um lugar agradável, né? É um lugar agradável. Você não está em Cristo, não tem muito compromisso, né? Mas como a gente viu, né? Zered é um lugar de exuberante, um lugar bonito, um lugar agradável. Você está ali guardado por Deus, por isso que fala que é um lugar de refúgio, né? Você está guardado por Deus ali. Por aqui que eu vou entrar mais na peleja lá para ter peleja. Então, eles falam para Moisés: não, a gente vai entrar lá com vocês lá, a gente peleja, mas vocês herdam lá, a gente fica do lado de cá. E eles ganham herança desse lado ali. Ainda que não é isso que o Senhor tem para eles. O Senhor tinha Cristo, né, a terra para Canaã, né, que é a plenitude de Cristo. Amém. Mas às vezes a pessoa fica do lado de fora porque não quer ter peleja, né? Não quer ter compromisso, quer ficar ali no agradável, ali no marasmo. É como se o Senhor falasse: ide agora, passai os ribeiros de Zered, vai lá ter experiência espiritual. Você não fosse, você fica do lado de cá mesmo. Tá bom aqui, tá agradável, não vou nesse negócio não. Amém, irmãos? Amém. Deixar os irmãos estarem comentando, os irmãos quiserem estar acrescentando alguma coisa, perguntando, os irmãos ficam à vontade.